Olá, eu sou a Letícia. Agora eu vou apresentar minha pesquisa, cujo tema foi Desafios na intersetorialidade da implementação de medidas socioeducativas em meio aberto. A minha orientadora foi a professora Gabriela Lota. Vou falar um pouco agora do contexto e objetivo da pesquisa. Ela está inserida no campo de estudo da implementação de políticas públicas. E a relevância é porque, como uma pesquisa da implementação de políticas públicas, ela revela um lado da política pública que muitas vezes não está presente no desenho e na formulação. Isso significa que o gestor público, o administrador público, ele vai ter que encarar questões difíceis, porque muitas vezes essas questões que aparecem na implementação, elas divergem do próprio objetivo da política. De uma forma geral, o objetivo do estudo foi apresentar diferenças e similaridades entre o que foi originariamente e formalmente previsto para as medidas socioeducativas em meio aberto em São Paulo e o que de fato acontece na realidade da implementação da política, principalmente no que diz respeito à intersetorialidade, com foco na relação entre os técnicos das medidas socioeducativas e profissionais da educação. Agora eu vou falar do referencial teórico. Eu escolhi trazer aqui 3 autores que foram fundamentais para a pesquisa, na verdade são mais de 3, mas o Lipski, o Pires e 3 autores, né, que tem uma obra em conjunta, que é a Resini, Sposati e Oliveira. O Lipski, ele vai trazer o conceito de burocratas de nível de rua, que são profissionais que atuam diretamente na implementação de políticas públicas e apresentam alto nível de discricionalidade no exercício das suas funções. Eles trabalham em ambientes muito demandantes, em que as expectativas dos usuários por serviços rápidos e de boa qualidade muitas vezes se confrontam com uma realidade de escassez de recursos e forçam esses burocratas a tomarem medidas que são chamadas pela literatura de coping. O Roberto Pires, por sua vez, ele vai falar do efeito social da implementação. O que ele quer dizer? Que muitas vezes a política pública que é implementada e vivenciada pelo seu público-alvo difere da política pública que é desenhada, podendo até contrariar os objetivos formais dessa política. Os efeitos sociais da implementação, eles vão ser justamente essas repercussões que o envolvimento com determinada política pública podem gerar sobre um sujeito. Se esses efeitos forem negativos, pode até acabar reforçando formas de exclusão social e perpetuando desigualdades. Agora, esses 3 autores, Resini, Sposati e Oliveira, elas vão falar especificamente de medidas socioeducativas em meio aberto. Vão caracterizar as medidas socioeducativas em meio aberto como sanções menos graves, só ressaltando aqui, as medidas socioeducativas em meio aberto são a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Acho que é um parênteses importante. Vão dizer que o meio aberto ele tem como principais características a heterogeneidade, a diversidade, a multiplicidade de ambientes. Vão criticar a ideia de educação, trabalho e ressocialização, que geralmente é aplicada como uma fórmula. Vão dizer que essa visão de ressocialização é preconceituosa, porque esses adolescentes eles já estão inseridos em uma sociedade, em um contexto social, sim. E que a medida socioeducativa tem natureza ambígua, porque ela combina a sanção com uma natureza sociopedagógica. A metodologia da pesquisa foi essencialmente qualitativa. Eu utilizei a revisão bibliográfica, a análise documental, de documentos sobre medidas socioeducativas em meio aberto, medidas socioeducativas no geral, e pesquisa de campo. O objeto de estudo foi o fenômeno, né, da implementação da medida socioeducativa em meio aberto, e a coleta de dados empíricos, que é a pesquisa de campo, ela se deu através de entrevistas, de roteiro semi-estruturado. Essas entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados. Algumas aconteceram remotamente, outras presencialmente. Foram 5 entrevistas ao todo, e os entrevistados eram técnicos de medidas e gerentes de serviços de medidas, todos de São Paulo. A análise de dados, ela consistiu em 3 etapas, basicamente. Descrição das entrevistas, categorização das respostas e observações de padrões e também elementos distantes nas respostas, e cruzamento dos dados com o aporte fornecido pela literatura. Eu vou destacar aqui 3 resultados importantes, ou 3 achados. O primeiro achado é que, diante do espaço ambíguo da medida socioeducativa e da discricionariedade que existe na sua implementação, o burocrata pode acabar privilegiando, por uma série de razões, seu aspecto punitivo ou sociopedagógico. Os técnicos de medida parecem privilegiar o aspecto sociopedagógico, enquanto juízes e professores, pelo relato desses técnicos, parecem estar mais inclinados ao aspecto punitivo.
O segundo achado é que a rede intersetorial de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto existe e ela tem sido ativada pelo menos mensalmente em São Paulo, através de reuniões com o serviço de medida, assistência social, saúde e educação. Todavia, os técnicos relataram também que existem certas dificuldades. Por algumas vezes eles precisam convencer profissionais de outros serviços a atenderem os adolescentes, principalmente educação e saúde. O terceiro achado é que existe uma política pública de educação que normativamente, formalmente, é construída para ser acolhedora para todos os adolescentes, inclusive os que cumprem medida socioeducativa. Mas na prática, as entrevistas revelaram que muitos adolescentes sofrem situações de discriminação em ambientes escolares. Muitas vezes essa discriminação é proveniente dos próprios profissionais da educação, como professores e diretores de escolas. Eu acho que, em síntese, em conclusão, é um trabalho que, na questão da administração pública, ele é relevante, porque ninguém experimenta uma política pública como ela está descrita em seus documentos oficiais. A verdadeira política pública é produto da implementação, então é muito importante que a gente entenda como a política pública ela é vivenciada de verdade e quais são os seus desafios reais. Futuros estudos poderiam se debruçar sobre a relação entre as burocracias que participam da implementação da política pública e o poder judiciário, sobre a inserção dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto na política pública de saúde e sobre a relação entre os serviços de medidas socioeducativas em meio aberto e os territórios em que eles estão localizados. Muito obrigada pela atenção.